Eu sou o Plínio Dias, professor de português, e estarei com vocês aqui para falar sobre algumas coisas muito interessantes. Espero que todos estejam com saúde e vamos lá, gente. A gente está passando por um tempo tão conturbado, tão cheio de questões difíceis de discutir, e aí é interessante a gente aproveitar momentos assim para fazer leituras que nos levem a algumas essências, a coisas essenciais para a nossa vida. E aí eu pensei, poxa, eu acho que a gente tinha uma coisa interessante para discutir na cultura africana. E acompanha comigo. Agora eu gostaria que você lesse comigo um poema chamado Canção dos Povos Africanos, de Fernando Paixão. Neste poema de rimas, uma história comovente, de natureza africana, o sublime continente, berço de belas culturas, terra de sublime gente. Nas tribos e etnias, nos mais longínquos lugares, nossa África tem culturas de expressões bem singulares, selando sua identidade com seus gestos exemplares. Em determinada tribo das paragens africanas, um costume mostra o brilho das atitudes humanas que têm o mesmo teor das essências soberanas. A mulher, quando engravida, para cumprir os seus mistérios, prepara o corpo e a mente com os seus caracteres e vai para dentro da selva junto com outras mulheres. As mulheres juntas rezam e meditam na esperança, rogando que a natureza conceda sublime herança, e a dádiva que lhes vem é a canção da criança. E quando a criança nasce, canta o povo em louvação. Também quando ela inicia seus passos na educação, o povo outra vez se junta e lhe canta sua canção. E quando se torna adulto, o mesmo acontecimento, a tribo se junta e canta com o maior sentimento. Também se escuta a canção no dia do casamento. E por fim, sua canção, com sentimento profundo, é cantada por seus entes quando ele está moribundo, na hora em que sua alma se despede desse mundo. Como no seu nascimento, sua canção é ouvida, assim ela o acompanha na hora da despedida, quando ele faz a viagem desta para outra vida. O que tanto nos fascina, vendo esta comunidade, é o respeito que se tem pela sua liberdade. Cada um tem a canção como sua identidade. O gesto mais comovente que nesta tribo se encerra quando se canta a canção para o indivíduo que erra. Um exemplo que motiva todos os povos da terra. Quando alguém comete um crime, ato aberrante, um pecado, o povo faz logo um círculo no meio do povoado. Dentro do círculo coloca o indivíduo culpado. Então a sua canção, naquele instante, é cantada e vem em sua memória a sua vida passada, e a pessoa que errou por todos é perdoada. Não existe punição naquela comunidade. Enquanto ouve a canção, a pessoa, na verdade, sente no fundo da alma o valor da liberdade. A liberdade sentida, ela é fruto do perdão. O erro não é punido, não há tortura ou prisão. O amor é o responsável pela recuperação. Ao escutar a canção que dentro do peito ecoa, um sentimento de amor é que resgata a pessoa, embalada pelo canto que o povo da tribo entoa. Essa história é uma herança de um povo que tem grandeza, de um povo que ensina ao mundo gestos de paz e nobreza, na canção que representa sua própria natureza. Lindo, né, gente? Que poema especial, que poema animador,
para um momento como o que a gente está passando. E aí, gente, eu queria tocar um pouco o coração das pessoas com esse poema, no sentido de, quem sabe, o que a gente precisa mesmo é pensar como um texto assim pode fazer toda uma diferença na nossa vida, todo um efeito para o que a gente precisa nos dias de hoje. Eu fico aqui pensando como esse poema chega no coração e na mente de cada um de vocês. E aí, olha só, eu vou partilhando aqui. Na minha mente, ele me diz principalmente 3 coisas. A primeira, ele me convida a conhecer um pouco mais a cultura africana, né? É tão interessante, as pessoas às vezes têm uma imagem tão errada, né? Tão pequena, cheia de preconceitos sobre a cultura africana, e aí a gente vai percebendo que nesse poema você tem um convite para a gente conhecer um pouco mais a fundo essa cultura. Um outro ponto interessante para a gente ler esse poema com mais calma é, olha só, pensar qual é o valor da poesia na nossa vida. No poema, a gente se depara com a poesia fazendo parte da vida das pessoas. Quando eu falo poesia, estou falando da canção que é feita, né? Vamos lá, vocês devem ter percebido. A comunidade se reúne para cantar a canção daquela pessoa numa determinada ocasião especial da vida dela. Quando nasce, quando começa a estudar, quando vai casar, quando morre, quando está muito doente, né? E também quando comete algum erro muito grave. Esses momentos tão especiais e tão difíceis, tão fortes na vida da gente, têm memórias especiais. E a poesia geralmente está presente nessas horas, né, gente? Olha só, todo mundo já tem uma canção que se lembra muito. Sabe? Acontece às vezes, você ouve uma canção e se lembra de alguém muito especial. E aí você diz, eita, essa canção é a cara daquele fulano. E é mais ou menos essa experiência, pessoal. A experiência de um poema, uma canção, ligar as pessoas uma com as outras. Uma outra questão que esse poema me toca muito, e eu gostaria que ele tocasse também vocês, é na questão dos direitos humanos, a questão das diferentes noções de justiça humana. Quando a gente está na realidade em que a gente está, nesse mundo que a gente vive, a impressão que a gente tem é que só existe uma sociedade, só existe uma forma de fazer justiça, só existe uma forma de punir os erros. E quando a gente vai mergulhando nesse tipo de leitura, a gente se permite a perceber que talvez a nossa forma de resolver problemas sociais como a violência, talvez não seja a única forma correta, ou talvez seja a forma mais incorreta de resolver problemas como esse. Então, fica um convite para a gente começar a pensar qual é a nossa forma de combater determinados problemas. Será que algumas sociedades diferentes poderiam resolver o nosso problema de uma forma muito mais branda, harmoniosa, né? De uma forma que a gente consiga encontrar caminhos mais civilizados para a nossa vida. E essa civilização pode ter grandes exemplos em tribos como as africanas, tribos como as brasileiras, uma vida muito mais comunitária. E aí, dessa leitura temática que o poema está nos proporcionando, eu vou passando agora para uma leitura mais estrutural. A gente vai falar um pouquinho também do tipo de texto que a gente acabou de ler, tá certo? Vamos falar sobre o poema.
vamos investigar um pouquinho esse gênero textual. Poema é todo texto falado, cantado ou escrito, composto em versos. Atenção, gente, muita gente acha que, às vezes, que poema é um texto escrito. Às vezes não. Poema é todo texto falado ou cantado também. Mas a marca principal de um poema é o verso. E o que é um verso? Verso é cada linha de um poema. Atenção para isso, tá? Porque muita gente, inclusive, confunde verso com frase. Verso é cada linha de um poema. Frase não. A gente aprende lá desde cedinho que frase é um enunciado com sentido completo. É diferente. Verso, uma linhazinha. E ela não precisa ter um sentido completo como a frase. O verso, basicamente, precisa ter uma sonoridade. Por quê? O verso é uma unidade sonora. E olha só, gente, um conjunto de versos forma uma estrofe. Tá certo? Quanto mais cheio de recursos sonoros for o poema, mais tradicional ele é. Então, se é um poema com muita rima, né? Ele é bem tradicional. Ele está chegando perto de uma organização que vem de muitos e muitos e muitos anos atrás. E um tipo de poema tradicional é o cordel. O poema, a canção dos povos africanos, que a gente acabou de ler, pode ser classificado como um cordel. Cordel é um poema da tradição muito comum no Nordeste brasileiro, né? E que vem muito marcado por uma relação com as cantorias e com a oralidade também. Então, a linguagem oral dos poemas de cordel é muito forte. O nosso poema aqui faz uma pequena transição, ele não é tão carregado de linguagem oral quanto alguns cordéis tradicionais, tá? E aí fica esse convite para vocês. Vamos ler mais cordel, vamos ouvir mais poemas e canções que toquem no profundo a nossa vida, vamos também pensar um pouco como é a nossa história em relação à cultura africana. Um poema, um cordel, é um poema de forma tradicional e se insere na cultura popular, né, gente? Então, todo poema tradicional possui bastante musicalidade. Isso é importante destacar porque o poema nasceu para ser cantado. Engraçado, às vezes a gente conhece muitos poemas em livros, nos livros didáticos, a gente conhece muitos poemas escritos nos sites, nos blogs, no Instagram, nas redes sociais, mas, gente, poema nasceu basicamente para ser cantado. Basta a gente pensar que a maioria dos principais recursos tradicionais dos poemas são exatamente recursos musicais, recursos sonoros. A musicalidade do poema acontece quando alguns recursos sonoros são muito regulares, tá? Então, assim, o que é um recurso regular? É quando ele acontece em todos os momentos do texto. Vamos pensar aqui. Repare essa estrofe que tem aqui, que tem 6 versos. Neste poema de rimas, uma história comovente, de natureza africana, o sublime continente, o berço de belas culturas, terra de sublime gente. Observe que assim como essa estrofe aqui tem 6 versos, todas as outras estrofes têm 6 versos também. Tá certo? Todas as outras estrofes do poema são assim. E olha só, o segundo, o quarto e o sexto versos dessa estrofe estão rimando. Se você olhar para todas as outras estrofes do poema, o segundo, o quarto e o sexto verso estão rimando. Essa
característica a gente pode chamar de regularidade. A rima do poema é regular, o tamanho da estrofe do poema é regular. Todas as outras estrofes vão ter as mesmas características. E é por isso que a gente vai entender que um poema dessa natureza, um cordel nesse caso, ele tem uma regularidade na sua estruturação. É isso que vai proporcionar a forma dele de ser cantada, ok? E aí a gente prepara aí algumas experiências para vocês, tá certo? Vamos pensar, toda vida que a gente for tentar encontrar poemas, a gente observa se os recursos sonoros desse poema estão bem organizados. Quanto melhor organizados eles estiverem, mais regular esse poema é. E mais fácil de ser cantado. Bem, gente, então, seguindo essa ideia da regularidade do poema, dos recursos sonoros estruturados de uma forma bastante regular, eu queria chamar a atenção de vocês para um outro recurso muito importante, que é a questão do ritmo, tá? É um recurso sonoro importantíssimo. Eu queria que vocês observassem que todos os versos têm um tempo igual de serem pronunciados aqui, tá? Essa organização, veja que olha que interessante. Esse verso aqui parece menorzinho, né? Mas ele é pronunciado praticamente no mesmo tempo que esse verso aqui, que na escrita parece tão mais longo. E isso é bem interessante, porque o tamanho de um verso, ele não se mede pela escrita. Lembra que eu falei que o poema nasceu para ser cantado? Então, os versos, eles se organizam conforme a sonoridade. Esse verso tem o mesmo tamanho desse aqui, tá ligado? E isso a gente pode perceber cantando. Veja só, a gente pode brincar inclusive com os ritmos desse poema. Se liga, ó. Então a sua canção naquele instante é cantada e vem em sua memória a sua vida passada e a pessoa que errou por todos é perdoada. E aí você pode fazer toda uma viagem rítmica com essa estrofe, você pode fazer uma brincadeira em qualquer outro ritmo. Tipo, então a sua canção naquele instante é cantada e vem em sua memória a sua vida passada e a pessoa que errou por todos é perdoada. Desculpa aí, pessoal, passei vergonha com a minha voz, mas é com alegria que eu deixo essa mensagem para vocês. Muito obrigado a todos e todas, espero que vocês fiquem com saúde. Valeu!